pessoal, meu nome é Fátima Oliveira, eu sou bióloga e trabalho no Instituto Suinam, que é uma ONG sediada em Guararema. Queria agradecer à Prefeitura de Guararema o convite para participar da Semana do Meio Ambiente e o tema que eu trouxe é árvores raras como símbolos para a conservação da Mata Atlântica. Na verdade, esse tema ele deriva de um projeto que o Instituto Suinam está iniciando agora e que pretende devolver para a paisagem ou aumentar na paisagem a densidade de determinadas árvores que são consideradas raras. Paralelo a isso, a gente quer também resgatar o conhecimento popular sobre essas árvores, a valoração dessas espécies e como um fio condutor para a conservação da biodiversidade. E o que são essas árvores raras? O que a gente está considerando como árvore rara e quem são elas? As árvores raras são aquelas espécies que por um ou mais fatores, elas vão desaparecendo da paisagem, quer seja pela distribuição geográfica original, que já era restrita, quer seja por uma exploração demasiada, pela madeira ou por algum outro valor econômico, quer seja pelo desmatamento para a conversão do uso do solo, enfim, são determinados fatores que categorizam uma espécie a ser considerada rara na paisagem. Nós do Instituto Suinam, a gente elencou um número de 10 espécies que a gente está considerando rara porque ela tem uma dessas características que eu citei. Um dos exemplos que a gente pode iniciar a fala é do jequitibá rosa. Jequitibá rosa é uma árvore de grande porte, ela pode atingir até 45 metros de altura, ela tem uma ocorrência em vários estados brasileiros, mas em pequenas porções desses estados. Então essa árvore já no início do ciclo do café ou da pecuária de leite aqui no Vale do Paraíba, elas eram as primeiras a serem abatidas e depois vinha a conversão do uso do solo. Quando a gente tem uma restauração dessa floresta ou quando o ambiente ele conseguiu se renovar, vamos dizer assim, através da sucessão natural, a gente já não tinha no banco de sementes essas espécies para que elas pudessem germinar e ocupar aquele espaço. Então você tem várias áreas de mata, que são secundárias, quase todo o Vale do Paraíba ele é todo de vegetação secundária, por conta desses ciclos econômicos, e essas espécies já não estavam no banco de sementes, não puderam germinar e dificilmente elas seriam trazidas para esses locais por conta da necessidade de ter os dispersores naturais. Então, quanto mais distante o indivíduo do outro, mais difícil a ação do dispersor. Então, o jequitibá é um exemplo claro de uma árvore rara, que está ameaçada, que foi muito explorada por conta da madeira. Enfim, ela reúne vários fatores que a tornaram raras na nossa paisagem. E a ideia, então, é que a gente possa resgatar a presença dela e resgatar também o conhecimento popular, disseminar informações, falar sobre a ecologia, falar sobre as interações dessa espécie com outras espécies e com as espécies animais, quem depende dela, de quem ela depende, enfim, são inúmeras conexões que uma árvore que tem esse porte e que atinge a maturidade ali, depois de 30, 40 anos, tem dentro de uma floresta. Aliado a isso, a gente tem ainda aquelas espécies que são consideradas chaves na floresta, porque elas fornecem alimentos para determinadas espécies animais durante uma parte do ano. Uma espécie que é bem conhecida no vale, mas que também é considerada rara e está ameaçada de extinção por conta da exploração econômica, é o palmito jussara. Então, ela é uma espécie relativamente abundante, nas áreas onde ele ocorre, mas a exploração quando se dá, quando se abate uma árvore para consumir o palmito, ela se dá em toda aquela população que está madura e os indivíduos não conseguem deixar descendentes ainda, para formar um banco de sementes. Então, a gente tem essa ameaça sobre o palmito jussara em virtude dessa exploração econômica. O interessante da palmeira jussara é que, dentre as espécies de palmeiras que existem na Mata Atlântica, a gente tem um sincronismo de floração e frutificação. Ou seja, em determinada parte do ano, uma espécie dessa está frutificando. E isso faz com que as espécies animais que dependam dessas árvores, elas tenham um recurso alimentar ao longo de todo o ano. Não são só aves que a gente vê consumindo o palmito jussara, como o tucano, como
o inhambu, como a jacutinga, mas também algumas espécies de mamíferos. Uma relação interessante, uma interação interessante é dela com o esquilo, né? É o nosso esquilo, caxinguelê, serelepe, tem vários nomes populares, mas enfim. O esquilo ele tem uma forma peculiar de armazenar o alimento para quando a disponibilidade não for tão grande, né? Então ele recolhe os frutinhos de palmeira, se alimenta da polpa, que é super energética, açucarada, e ele guarda essa semente num tronco oco de uma árvore, né, que já morreu, que está lá em pé ainda, mas ele vai guardando nesse oco, nesse tronco, essas sementes. E chega a ser milhares de sementes, né? Eu tive a oportunidade de ver 2 vezes a queda de uma dessas árvores ocas, né? E a quantidade imensa de sementes de palmito que tinha dentro delas. Então, isso dá pra gente perceber claramente o porquê da população ser agregada, né? Então, quando você encontra uma população de palmito jussara, você tem uma agregação de indivíduos, são vários indivíduos no mesmo local, né? E se a gente pensar que essa coevolução com o esquilo, né, se deu ao longo do tempo, aí você fala, nossa, tem motivo, né? Porque quando a árvore oca cai, aquelas sementes se espalham e são muitas e germinam ali mesmo na floresta. Então você tem essa distribuição agregada que a gente fala, né? Então são várias agregações, mas distantes uma da outra. E essa espécie ameaçada e é um recurso importante para os animais da floresta. Outra espécie que vai estar no imaginário das pessoas, né? Talvez as pessoas mais velhas aí, então verifiquem com os pais, com os avós, é o guatambu. O guatambu é uma espécie que tem uma preocupação, né, com a sua sobrevivência na floresta e que é uma árvore que foi muito explorada para cabo de ferramenta. Então, um cabo ideal para uma enxada, para uma foice, para um enxadão, é uma árvore jovem ainda, né, que tem um diâmetro pequeno. Então, ela era cortada ainda muito jovem, para poder se encaixar na ferramenta, né, e servir como apoio para essa ferramenta. Uma madeira muito densa, né, durava muitos anos esse cabo dessa ferramenta, né, e era trocado depois de um tempo. Mas por esse motivo também ela não conseguia atingir a maturidade e deixar descendentes, o que leva a espécie a já ser rara, né, nos fragmentos florestais existentes. Outra espécie que figura na nossa lista aqui, e é uma que eu gosto bastante, é o cambucá. O cambucá, ele é uma frutífera, né, uma espécie frutífera e que é parente ali da jabuticaba, da pitanga, da cabeludinha, do cambuci, né? Então, ou seja, eles são da mesma família, a família das mirtáceas. Uma família extremamente rica, que produz frutos muito saborosos, né? E que são consumidos aí tanto pelos animais quanto pelas pessoas. O cambucá em si, ele já é uma espécie naturalmente rara, né? Ele sofreu com desmatamento, o que tornou ainda a sua presença na paisagem mais rara ainda. E é uma espécie que tem uma importância muito grande no ambiente por conta de fornecer, né, esse recurso alimentar super energético que é o fruto e que muitas espécies de aves e mamíferos podem então se beneficiar desse recurso alimentar. Ela é considerada vulnerável, né, na lista de espécies da IUCN, da União Internacional para a Conservação da Natureza, e também tem uma distribuição geográfica um tanto quanto restrita. Então esses dois fatores juntos, né, o fato dela já ser explorada, dela ter desaparecido da paisagem em virtude do desmatamento e ter uma distribuição geográfica mais restrita, faz com que ela seja para nós uma dessas espécies raras. Falei um pouquinho das espécies para que vocês tenham uma noção do critério que a gente utilizou para selecionar as nossas 10 espécies, né? A gente vai trabalhar com 10 espécies no nosso projeto e esse critério, né, da distribuição geográfica, da exploração, foi o que nos levou a elencar essas 10 espécies. É óbvio que existem muitas outras espécies da Mata Atlântica que estão tão ou mais ameaçadas, que são tão ou mais raras, né? Mas a gente definiu, né, esse número de 10 para esse nosso projeto. O projeto ele tem inicialmente a ideia de coletar sementes de matrizes existentes ainda, né, em fragmentos florestais aqui da região do Vale do Paraíba. Essas matrizes, né, essas árvores mães serão marcadas, né, para que as sementes possam ser coletadas durante outras frutificações, né, durante outras estações. Essas árvores vão fornecer a semente que é importante para que a gente possa produzir as mudas. Então,
coleta de semente, produção de mudas e plantio dessas mudas. E aí, então, selecionar os fragmentos florestais onde esse enriquecimento, né, essa técnica de restauração, quando você não planta toda a área, quando você só aumenta a diversidade dela, a gente chama de enriquecimento. Então, escolher esses fragmentos florestais onde será feito esses enriquecimentos para que essas espécies possam começar a figurar novamente como comuns da nossa paisagem, né? Para que as pessoas possam conhecer, para que a qualidade ambiental desses fragmentos florestais melhore, né? Essa é a ideia, né? De melhorar a qualidade desses fragmentos florestais, para que a floresta possa evoluir para um nível máximo, o clímax que a gente fala, né? Essas espécies precisam estar presentes. Plantar em vários fragmentos de forma com que as espécies consigam, né, garantir um fluxo gênico, né, através da dispersão das sementes e do cruzamento entre um indivíduo e outro. Dessa forma, a gente consegue, então, aumentar a biodiversidade nessas áreas. Um outro braço do projeto que a gente tem muita certeza da sua eficácia é a educação ambiental. Então, o projeto trabalha num braço com a conservação, resgatando sementes, produzindo mudas, plantando essas mudas, e num outro braço trabalhando com o resgate popular, né? Quem já conhece, trazer, né, essas memórias dessas espécies e trabalhar especificamente com o público jovem, né, nas escolas municipais, para que eles possam conhecer essas espécies, saber o valor dessas espécies, se apropriar desse conhecimento e com isso então serem corresponsáveis, né, pela conservação dessas espécies. Isso é extremamente importante porque quando você tem uma ligação com uma espécie, você acha importante que ela esteja presente na sua paisagem, você traz todo o contexto da conservação da biodiversidade, porque a gente está falando de espécies como o jequitibá, o jatobá, o guatambu, que levam muitos anos para atingir a fase adulta. E são espécies que necessitam de uma característica específica no ambiente para poder germinar e crescer. Então, você não pode plantar essa espécie numa área aberta, porque ela não vai vingar, né? Ela precisa de um ambiente com temperatura, umidade, né? Uma certa quantidade de luz, muito pouca, né? Uma área bem sombreada para que ela germine, cresça e frutifique. Então, a ideia de tê-las como símbolo para a conservação da biodiversidade é isso. Se eu tenho uma árvore dessa num fragmento, é porque esse fragmento reúne todas as condições ideais para que ela esteja ali, né? Ela é aquela que chega depois, aquela que chega mais tarde, né? São as espécies tardias, ela chega por último, né? Quando o ambiente já está todo preparado pelas espécies pioneiras e secundárias, quando elas já conseguiram climatizar toda essa floresta para que essas espécies climáticas, né, ou tardias consigam se estabelecer. Então, o projeto prevê isso, né? A nossa intenção é essa, trabalhar nessas duas vertentes e trazer a questão da conservação de biodiversidade mais forte, trazer para o nosso território, fazer com que as pessoas se conscientizem e se corresponsabilizem por isso. Obrigada.